Já está aqui em nossos estúdios o padre Adalton Demarque, que vai ser um dos nossos colunistas num novo projeto que o Primeira Página está moldando aqui para o nosso jornalismo. Padre, desde já eu agradeço em nome de toda a equipe por aceitar o nosso convite de estar podendo participar aqui conosco todas as segundas-feiras com esse novo quadro que estamos trazendo aqui no Primeira Página. Um bom dia, padre. Bom dia, Tony, bom dia, Jean, bom dia, amigos da Rádio Raízes. É uma alegria atender o chamado de vocês, partilhar um pouquinho de alguns comentários, de algumas pinceladas. Eu tomei a liberdade, né? Hoje, o primeiro dia, a gente deixa em aberto, mas acata sugestões e temas a serem trabalhados e a gente, então, aqui juntos, vamos fazer esse momento, né? Um momento de encontro com vocês também. Antes de começarmos, então, o quadro, Gia, vamos passar um pouquinho sobre a história do padre Adalton, o currículo dele também. É um breve currículo, né? Que o padre é formado em Filosofia e Teologia pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde concluiu o mestrado na área de Ética. E também tem doutorado em Bioética na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Padre Adalton, então, nosso colunista de todas as segundas, paróquio, né, da paróquia São João Batista, em Capivari. Padre, para a gente começar amanhã dessa segunda-feira, qual foi o tema para a estreia do nosso quadro? Olha, eu acho que tem certas coisas que são polêmicas e a gente olha no dia a dia, mas eu não quis pegar um assunto específico. Então eu pensei em trabalhar hoje e deixo em aberto para vocês perguntarem, o pessoal que está nos acompanhando pode perguntar também, o que é o correto, o que é justo e o que é legal. Tema muito legal. É um tema assim para a gente pensar um pouquinho, né? Se a gente perguntar para você o que é correto. Sim. E o que seria o correto, padre? O que é o justo, né? Então muita gente acaba confundindo as duas coisas. E quando confunde, acaba gerando uma série de comentários que às vezes são infundados. Ainda mais nos dias atuais. Às vezes você pode ser correto, mas você não está sendo justo com a pessoa. Exatamente, né? Por quê? Porque nós podemos dizer que o correto... Vamos começar pelo correto? Vamos. O correto é algo relativo. Ele depende da interpretação de cada um. Ele depende do que você diz. Eu fiz aqui uma colinha, então de vez em quando vocês vão ver eu abaixar a cabeça para ver isso, né? Mas só para a gente poder falar com muita tranquilidade, quando eu falo para você de correto, o correto é algo que nós nos colocamos a partir de algumas perguntas. O que eu acho certo? Né? O que essa situação pode me levar a ter? Isso vem de uma história lá atrás. Nós tínhamos um filósofo chamado Protágoras. Lá na Grécia Antiga, ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. E essa ideia de Protágoras ia contra todo o princípio que nós tínhamos naquela época, onde se dizia que existia uma justiça baseada no fundamento natural. Então, o que é justo? É aquilo que a natureza oferece como uma lei fundamental. Nós temos que lembrar que na Grécia Antiga o conceito de Deus cristão não existia. Mas justo o que era? Aquilo que é o modelo da natureza. Como que a natureza age? Age desta maneira. Então o homem deve olhar para essa justiça natural, para esse direito natural e seguir aquilo que a natureza manda. Então, em termos de comportamento, em termos de sexualidade, em termos de vivência social, né? Como que é a natureza? É a lei do mais forte. Entre os homens pode ser assim? Não. Então vamos criar o Estado para disciplinar essa lei entre os homens. Então aí vem o legal. Então nós vamos fazer um acordo entre nós para podermos definir o que nós queremos traduzir como convivência. Então a lei entra para garantir a convivência social. E os homens então vão criando os seus modelos, as suas maneiras de agir. Né? Agora o correto não. O correto é aquilo que me é conveniente, aquilo que no momento para a minha vida isso possa acontecer de uma maneira adequada. E essa ideia de Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, ela atinge seu ápice
com o individualismo da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. E ela diz: todos os homens são livres, mas a minha liberdade termina quando começa a sua. Sim. Quer dizer, então eu não sou livre. A liberdade é garantida de acordo com o poder que cada um tem. Todos os homens são iguais, né? Então nós somos iguais perante a lei. Só que essa igualdade não é uma igualdade de direitos, mas é uma igualdade para poder sobreviver. Todos nós temos que seguir a fraternidade. E o que significa a fraternidade? Os que têm mais têm que ser caridosos com os que têm menos. E os que têm menos têm que aceitar a sua condição de ter menos para pedir ajuda para quem tem mais. Então o princípio individualista da Revolução Francesa contaminou toda a nossa vida. Então, o que é justo hoje? Nós perdemos esse ideal de justiça. Nós perdemos esse ideal daquilo que é o correto. Então nós acabamos trazendo esse conceito, né, para um correto relativo. Então o certo é aquilo que eu admito como certo. Então se olha para a sociedade hoje, nós temos um monte de discussões que estão baseados no conceito de correto e não de justiça. Padre, então, já que estamos puxando para os dias de hoje, no caso da absolvição do ex-presidente Lula, a gente se enquadra em qual? Correto, justo ou ilegal? Legal. 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 Porque dentro do conceito da sociedade do Estado brasileiro, existe uma coisa chamada, vamos dizer assim, direito constitucional. E nesse direito constitucional, ele determina a ritualidade de todos os processos. E uma das questões que ele coloca é onde você deve ser julgado. Nós temos que lembrar o seguinte: o Lula não foi absolvido. Sim. O que foi dito é, o processo que ele desenvolveu é um processo que foi feito em lugar errado. Ele não podia ter sido feito em Curitiba porque não está ligado à Lava Jato. Aí vem todas as questões do procedimento legal. Então, legalmente, por isso que eu falo, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele não é um tribunal de justiça, é um tribunal de legalidade. Ele diz o que é constitucional, o que está de acordo com a lei, o que não está. Então ele simplesmente declarou: o processo do Lula foi desenvolvido de uma maneira ilegal. Tirando dessa questão jurídica, mas voltando, porque eu pensei algo que queria que o senhor falasse. Numa comparação, correto e justo, correto seria agir com a razão e justo agir com a emoção? Não. Não tem nada a ver. Pelo contrário. Pelo contrário. O correto é quando você julga de acordo com o que você acha melhor. Então é a sua razão, é a sua emoção interagindo. Sim. O justo é quando você para e observa como é o fundamento disto. Entendi. Entendeu? Então você pega, por exemplo, a lei brasileira diz: o salário mínimo deve valer o suficiente para moradia, alimentação, transporte, lazer e educação numa família de 5 pessoas. Isto é o legal. Sim. E deve ser estabelecido, a segunda parte do legal, pelos órgãos reguladores. Vêm os órgãos reguladores e dizem: o salário mínimo brasileiro é R$ 1.100 por mês. Sim. Certo? Então, o patrão que paga R$ 1.100 para o seu funcionário, ele está sendo correto e está sendo legal. Mas ele está sendo justo? Porque para ser justiça, eu tinha que pensar: quanto vale o trabalho do seu funcionário? Sim. O que ele produz? O que rende para você? Ele está sendo correto porque ele está dentro da lei. Ele está correto porque está dentro da lei, paga o que a lei determina, está sendo legal e ninguém pode processá-lo porque ele não está pagando fora da lei. Ele está respaldado. Está respaldado pela lei. Sim. Porém, eu pergunto, ele está sendo justo? O que você produz da empresa rende quanto de lucro para o patrão? Em cima daquilo que nós temos, qual é o valor? Depois da questão humanitária, você, como pai de família, recebendo R$ 1.100, consegue manter a sua família? Então o conceito de justiça vem nesse campo.
né? Quando eu comparo o que eu tenho com o que eu estou pagando, com o que eu estou fazendo, então aí você tem uma dimensão. Dá para entender então? Perfeito. E outras vezes eu sou até um bom patrão. Eu falo, bom, mas R$ 1.100 não é suficiente, então eu vou dar um agrado de R$ 200. Eu estou acima da lei. Então daí vem no critério de ser correto no sentido de pensar um pouco mais, mas ainda não atinge o patamar da justiça, que seria uma justiça de fazer uma forma de equitação, onde eu dou a cada um conforme o que ele produz e de acordo com a medida da sua necessidade. O problema é que ele pode achar justo e você não também, né? Por mais que ele faça alguma coisa a mais... Não, mas o justo seria nesse sentido, quer dizer, eu criar uma regra onde eu pudesse perceber essa relação de equação entre as duas partes. Entendi. Mas eu acabo caindo no legal e acabo caindo naquilo que é correto perante a sociedade. Ou seja, não é fácil, é um Não é treinamento fácil. diário, não é? Exatamente, por isso que eu falo, certos juízos que a gente faz, a gente precisa pensar, quer dizer, aquele fulano, pega o caso que você citou agora, aquele juiz que deu aquela determinação, ele fez isso baseado em quê? Baseado na sua interpretação, então naquilo que ele achou correto e naquilo que a lei diz. Ele interpretou a lei desta forma. Por isso que agora nós temos o colegiado, e o colegiado vai ter que dizer se aquilo realmente é. Porque de repente já tem um outro juiz que disse, não, isso não é correto. Porque naquela época se entendia que estes atos estavam diretamente ligados a essa causa principal. Então ele teria que ser julgado lá. Dá para entender o ponto onde fica? Por isso que tem o colegiado depois. Quer dizer, ele fez e agora o colegiado vai ter que julgar. Um fez a análise, né? E depois o E colegiado deu todo... o seu mandato de seu segurança parecer. para isso. Então, quando a gente fala em correto, justo Ilegal. e legal, é uma corrente muito tênue. E a gente precisa tomar cuidado quando a gente critica, quando a gente fala. Esse Né? é E se eu ponto colocar fundamental, o né? princípio, por exemplo, eu como padre, falar a partir de uma ética cristã, eu tenho que incluir um outro dado, quer dizer, eu tenho que incluir o dado do ser humano que está acima dos atos. Então você, como ser humano, merece ser respeitado independente da sua atitude, porque a esperança que eu tenho como cristão é que você se converta e mude de vida. Então você fez errado, mas nós temos que te corrigir. Você tem que assumir perante a lei sua responsabilidade, mas a minha esperança... Então eu não posso dizer, o Jean fez isso errado, ele está condenado e acabou. Não. Ele é um ser humano, portanto ele pode ter errado. Onde ele vai se redimir? Quando ele cumprir, pagar pelo que ele fez e poder retomar o seu caminho. É a segunda chance, né? É a segunda chance. Mas aí eu já entro numa vertente cristã que nós temos que olhar. Mas aí já é uma outra questão que aí cai no campo da moralidade, que eu não estou abordando nada hoje. Eu estou falando apenas desses conceitos do correto, do justo e do legal. Então lembrar, a justiça é um fundamento universal que prevê as condições mínimas necessárias para a sobrevivência e subsistência de uma pessoa na sua relação com o outro, com o Estado e consigo mesmo. O correto é relativo, porque aquilo que é certo para mim pode ser errado para o outro. E essa é uma grande confusão que a nossa sociedade hoje comete. Porque eu acho que pelas opções que eu tenho, ou por aquilo que eu escolhi ser, por aquilo que eu escolhi viver, isso é correto, então todo mundo tem que aceitar. É o que está acontecendo hoje, né? Com uma série de coisas. Se eu olhar pelo justo ou pelo direito natural, eu vejo que muita coisa que se fala hoje é barbaridade. Exatamente. Ganha quem grita mais alto. Exato. Então quem tem o poder de se mobilizar para gritar, passa a ser legalmente aceito e os outros têm que engolir, mesmo que não seja nem correto nem justo. Esse é o nosso Padre Adalto, então, que toda segunda-feira estará aqui com a gente, né, passando uma mensagem, né, separa algum tema específico e a gente faz essa conversa, e hoje foi bem legal para iniciar, né, Tony? E lembrando que você, ouvinte, você internauta que está nos acompanhando, você também pode sugerir uma pauta para o Padre Adalto, que ele vai trazer aqui, sim,
na medida do Exatamente, possível, a gente pode preparar. para a gente estar tirando alguma dúvida dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, né, padre? Só assim a gente tem esse feedback da população que nos ouve. Então, padre, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e por estar estreando a nossa coluna aqui nessa segunda-feira. Obrigado vocês por dar essa oportunidade, né? E lembrar que o universo do padre, pela formação, ele vai além daquilo que está lá no altar só. Com certeza. Tá bom? Obrigado. Um abraço, obrigado. Nós conversamos com o padre Adalton Demarque, nosso colunista, todas as segundas-feiras. Vamos estar com ele aqui nos estúdios da Raízes FM. E amanhã, Gia Bordini? Isso, lembrando que amanhã teremos também colunista. Amanhã nós vamos receber a Thaís Urbano Carneiro. Ela que é nutricionista e vai falar sobre a nutrição esportiva. Então amanhã a colunista será sobre nutrição. Não perca.